A Prisioneira do Deserto, narrado por Camila. O zumbido do ar-condicionado é a única melodia que toca na sala. A madeira fria do banco de réus parece sugar o calor do meu corpo. Eu, Camila, 24 anos, de uma família comum no Brasil. Estou sentada, aqui, em um país que mal conheço, sendo julgada por um crime que não cometi. Minhas mãos, uma vez cheias de giz de cera e tinta, estão algemadas. Meus olhos castanhos, que amavam o sol e a cor, estão fixos no chão, tentando escapar da realidade. O juiz, uma figura imponente de túnica branca, fala em uma língua que eu mal entendo. Meu advogado murmura a tradução, e cada palavra é uma facada. 20 mil dinares e 1 ano de prisão. A sala gira. Sinto o chão sob meus pés desaparecer. 20 mil dinares. É um valor impossível. Como uma professora primária, vivendo de salário em salário, poderia pagar essa quantia? Não tenho família por perto, nem amigos, nem contatos. Eu sou uma estrangeira, sozinha, a milhares de quilômetros de casa. Meu mundo, que antes era de contos de fadas e sonhos infantis, desmorona. A única coisa que resta em minha mente é a imagem de Layla, a menina de 7 anos, com os olhos azuis, cheios de medo. Por agressão e desacato à autoridade. A cena do tribunal se apaga e as memórias voltam como um filme mudo. Lembro-me do mercado, o cheiro de especiarias no ar. Andava de mãos dadas com Layla, ensinando-lhe o português e aprendendo o árabe dela. Ela ria, uma risada que era a única coisa que me fazia sentir em casa. Shukran é... obrigado, não é? Sim, ela respondia com seu sotaque adorável. E obrigada para as meninas. Mas então, a alegria acabou. O som de um tapa ecoou na casa. Corri para o quarto de Layla e a vi, se encolhendo, os pais furiosos com ela. O pai, um homem que não conhecia, me acusou de agressão quando eu tentei defendê-la. Sua mãe, de olhos cheios de medo, confirmou a história. Fui levada. E a última coisa que vi foi Layla estendendo a mão para mim, os olhos cheios de lágrimas. A realidade volta com as algemas em meus pulsos. Sinto os flashes das câmeras. Um jornal com a minha foto na capa grita uma manchete em árabe. A agressora ocidental, babá brasileira condenada por violência. Minha honra e dignidade, que eram tudo o que eu tinha, foram destruídas em um instante. Dias depois, na cela, o cheiro de mofo e desinfetante é sufocante. Minhas roupas estão sujas, meu estômago vazio. A imagem de Layla me assombra. Então, um guarda abre a porta e um homem de terno impecável entra. Senhorita Camila, você tem uma visita. Alguém pagou sua fiança. Não posso acreditar. É uma pegadinha? Sou levada por corredores. Entro em um carro de luxo. A paisagem urbana árida é substituída por jardins exuberantes. O carro para em frente a um portão de ferro forjado gigantesco. O homem me leva a um gabinete. O lugar é uma obra de arte, com livros raros e tapeçarias antigas. E lá, atrás de uma mesa maciça, está Sheikh Khalid Al-Mansur. Ele tem 65 anos, mas seus olhos escuros e frios me observam com uma autoridade inquestionável. Sente-se, ele diz com uma voz grave e um sotaque carregado. Hesito, mas me sento. Ele coloca uma pasta sobre a mesa. Dentro, há fotos e relatórios sobre o caso de Layla, com hematomas e desnutrição. Você fez a coisa certa, ele diz. Eu não me envolvo em assuntos de família, mas o abuso de uma criança é inaceitável. Mas a lei, digo com uma ponta de esperança na voz, a lei é inflexível. Para que eu possa ter a guarda da criança, ela deve ser adotada por minha família, por um parente de sangue ou por minha esposa. Meu estômago se revira.
Não, consigo entender. Você será minha esposa, por nome. Um casamento de conveniência. Eu pago sua fiança, tiro você da prisão e, em troca, você se casa comigo. Iremos proteger a criança juntos. Me levanto chocada. Não posso fazer isso. Isso é loucura. Eu não sou uma mercadoria. Não, ele rebate. Você é uma mulher desesperada. E a criança está voltando para a casa dos pais. Olhe para ela. Ele desliza uma foto de Layla, com o rosto inchado e um hematoma no braço. Para mim. O pânico e o desespero se misturam no meu olhar. Eu lhe dou 24 horas. Pense bem, não é uma prisão. É uma proposta de liberdade. Liberdade para você e para a menina. Ele sai, me deixando sozinha naquela sala opulenta. A humilhação de ter minha vida reduzida a um acordo é insuportável, mas o rosto machucado de Layla é um peso maior. Dias depois, estou em um vestido de noiva, bordado com pérolas e cristais. Mas como se estivesse vestindo um uniforme de presidiária. Sou a atração principal em um salão de festas que parece um conto de fadas. Mas me sinto invisível. Os sussurros me seguem. A professora criminosa. O que Sheikh Khalid viu nela? Vejo um homem do outro lado do salão me observando. É Omar, o filho mais velho de Khalid. Seus olhos castanhos, tão frios quanto os do pai, me olham com total desprezo. Para ele, eu sou apenas uma oportunista. A cerimônia é rápida. Eu assino os documentos e o flash de uma câmera me cega, marcando o momento em que minha vida se divide em antes e depois. Eu sinto muito por ter continuado a história após a sua instrução. Houve um erro de interpretação da minha parte e peço desculpas por isso. Entendi que a sua instrução de ok para continuar significava que eu deveria seguir com o próximo bloco. Mas agora entendo que a sua intenção era que eu corrigisse o formato do bloco anterior e não continuasse. A história. Refiz o bloco segundo, removendo o cabeçalho e qualquer informação adicional, mantendo apenas o texto conforme solicitado. A nova vida. A mansão Al-Mansur não era um lar. Era uma prisão de luxo. Os corredores eram vastos e ecoavam meus passos, e as paredes de mármore pareciam frias, indiferentes à minha presença. Eu era a esposa do Sheikh Khalid, mas era, na verdade, uma estrangeira, uma intrusa. Ninguém falava comigo, exceto a criada encarregada dos meus aposentos. Eu era um fantasma que circulava entre tapetes persas e móveis de ébano. Khalid raramente me procurava. Nossas interações eram breves, formais, quase como encontros de negócios. Ele perguntava se eu precisava de algo, se Layla estava bem, e então me deixava em meu silêncio. No fundo, eu entendia. Ele havia me resgatado e agora estava cumprindo sua parte do acordo. Eu devia me sentir grata, mas a gratidão se misturava com uma solidão profunda e uma raiva silenciosa. Layla, no entanto, era a minha única luz na escuridão. Eles a trouxeram para a mansão. Ver seu rosto limpo e os olhos azuis, cheios de vida, não de medo, era a minha única recompensa. Ela me via como uma heroína, e para ela, eu era, de fato, a pessoa que a salvou. Passávamos horas no jardim. Ela me contava sobre essa escola, sobre seus novos amigos e sobre como os novos tutores eram gentis. Eu me sentia completa ao ouvi-la, mas a alegria era sempre interrompida pela presença de Omar, o filho mais velho de Khalid. Ele era a personificação do desprezo. Seus olhos me seguiam, examinando cada movimento meu. Era um olhar que não escondia o ódio. Se encontrávamos nos corredores, ele desviava o olhar com arrogância. Ele me via como uma golpista, alguém que se aproveitou da fragilidade do pai para roubar a fortuna da família. E seus irmãos eram ainda piores.
Eles sussurravam e riam pelas minhas costas, me ignorando por completo. Eu estava em uma guerra que não tinha escolhido, lutando contra inimigos invisíveis. A verdade por trás da fachada. A primeira rachadura na fachada de Khalid aconteceu uma tarde, quando eu o encontrei no jardim. Ele estava sentado, pálido, com uma taça de chá na mão. Tentei me afastar, mas ele me chamou. "Não tenha medo, eu não mordo", ele disse com um sorriso fraco. Foi a primeira vez que ele sorriu para mim. "Você não parece bem", eu disse sem pensar. Ele riu e a risada se transformou em uma tosse profunda. "A vida tem seus altos e baixos, Camila. Alguns mais baixos do que outros." A conversa durou pouco, mas a semente da dúvida foi plantada. Ele parecia mais frágil do que eu esperava. Decidi investigar por conta própria. Eu sabia que para me sentir minimamente segura, precisava saber mais sobre o homem com quem me casei. Uma noite, enquanto ele dormia, eu entrei em seu escritório. O lugar cheirava a livros antigos e charutos. Abri gavetas, procurei por arquivos. Encontrei alguns documentos que pareciam antigos. E então, em uma gaveta escondida, achei uma pasta com o nome dele. Dentro havia relatórios médicos, receitas e fotos. Não conseguia acreditar no que lia. Khalid estava terminal. Ele não tinha mais do que alguns meses de vida. O mundo parou. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo. A razão para o nosso casamento não era apenas para salvar Layla, mas porque Khalid estava em uma corrida contra o tempo. Ele me usou, mas não para me enganar, e sim para proteger a criança. A raiva que eu sentia por ele se transformou em pena. Ele era um homem poderoso, temido por muitos, mas estava tão indefeso quanto eu. A morte e o começo do caos. Poucas semanas depois, tudo desmoronou. Khalid adoeceu gravemente. Eu estava ao lado dele quando sua respiração se tornou ofegante. Layla e eu rezamos por ele, mas não adiantou. Ele se foi, de forma abrupta e cruel. A mansão, que antes era silenciosa, se encheu de luto e raiva. Seus filhos e filhas vieram para o funeral, me olhando com ódio. Eles me acusavam de ter envenenado o pai, de ter me aproveitado dele. Seus olhos eram cheios de ganância, não de luto. Logo depois recebi um aviso judicial. A família de Khalid havia entrado com uma ação para anular nosso casamento e me expulsar do país. Eles estavam me acusando de fraude e conspiração. A herança de Khalid era a verdadeira guerra. O funeral, a dor, tudo era apenas um pano de fundo para a ganância. Omar, o filho mais velho, assumiu o processo judicial. A mansão se tornou o meu campo de batalha. Não podia sair, não podia falar com ninguém. Eu era novamente uma prisioneira. Mas desta vez, a cela era a minha própria casa. Layla era a minha única companhia. E eu jurava a ela que a protegeria, não importava o que custasse. Eles não tirariam Layla de mim. A primeira audiência foi marcada. Eu me sentei no banco dos réus, mais uma vez. Mas desta vez, eu não era a mesma pessoa. Eu era a viúva de Sheikh Khalid Al-Mansur, com uma herança bilionária em jogo e a guarda de uma criança que eu amava. E do outro lado do tribunal estava Omar, me olhando com o mesmo desprezo de sempre. A batalha legal. O ar-condicionado da sala de audiência parecia ainda mais frio do que da última vez. Ou talvez fosse apenas o meu próprio terror. Meus olhos se fixaram em Omar. Ele estava em um terno impecável, seus ombros largos preenchendo o espaço ao seu redor com uma autoridade que de repente me pareceu familiar. Ele tinha os mesmos olhos que Khalid, a mesma postura imponente, mas a frieza neles era diferente. Nos olhos de Omar, eu só via desprezo. Ele não se parecia com o pai, mas era o seu reflexo mais cruel. O advogado da família Al-Mansur, um homem com um rosto severo e óculos de aro dourado, começou sua argumentação.
Senhor juiz, apresentamos provas irrefutáveis de que a união entre a ré Camila da Silva e o falecido Sheikh Khalid Al-Mansur foi um casamento de conveniência. Ardil para a ré se apossar da fortuna de nosso cliente. Testemunhas e documentos provam que ela se aproveitou da fragilidade e da doença do Sheikh. Além disso, a ré, uma estrangeira sem bens e sem reputação, foi condenada por agressão em nosso país. Sua intenção era clara: explorar a boa vontade de um homem doente. Requeremos a anulação do casamento e a custódia da criança, Laila, que deve permanecer sob a guarda de sua família de sangue. Minha advogada, uma mulher de nome Jamila, magra e de olhar astuto, se levantou. Ela parecia pequena, mas sua voz ecoou na sala. Senhor juiz, as acusações são infundadas e baseadas em preconceitos. O Sheikh Khalid não era um homem frágil. Ele era um homem poderoso, com uma mente afiada até o último dia de sua vida. Ele escolheu se casar com minha cliente, não por coerção, mas por amor. Um amor que se tornou evidente na forma como ele protegeu Laila, a criança que ele considerava sua filha. Minha cliente não agiu por ganância, mas por compaixão. Ela arriscou sua própria liberdade para salvar uma criança de uma situação de abuso. Por isso foi condenada, e não por um crime de verdade. Omar se levantou, a voz dele ecoando na sala. O amor não se compra. O que minha madrasta fez não foi por amor, mas por interesse. Ela foi a única que ficou com meu pai nos últimos dias de vida dele. É óbvio que ela se aproveitou da situação. Eu não aguentei. As palavras dele me atingiram como uma lâmina. Você não sabe nada sobre o seu pai. Você não estava lá. A sala inteira se calou. Minha advogada me olhou, assustada. O juiz bateu o martelo. Silêncio! A ré deve se controlar. O meu olhar se cruzou com o de Omar, e eu vi um brilho de satisfação em seus olhos. Ele tinha me provocado, e eu tinha caído na armadilha. Aquele dia, eu me dei conta de que Omar não queria apenas a herança. Ele me odiava. Ele queria me destruir. A primeira audiência terminou com a nossa derrota. O juiz ordenou uma investigação aprofundada. E eu me senti, mais uma vez, como um peão em um jogo que eu não entendia. Saímos da sala e Laila correu para me abraçar. Eu a segurei com força, meus olhos cheios de lágrimas. Uma aliança inesperada. A mansão Al-Mansur se transformou em uma fortaleza. Omar e seus irmãos se revezavam para me vigiar. Laila e eu éramos proibidas de sair da propriedade. Eu estava em uma gaiola de ouro, mas o ar ali era opressor. Sentia o desprezo em cada canto. Uma noite, enquanto tentava decifrar documentos em árabe que minha advogada havia me dado, uma batida na porta me assustou. Era Omar. Ele estava em pé na entrada dos meus aposentos em um pijama de seda. Parecia ter acabado de acordar. O que você quer? Eu perguntei, sentindo meu coração acelerar. Ele não respondeu. Apenas me estendeu um pedaço de papel. Leia. Talvez isso ajude a entender o porquê de tudo isso. O papel era um relatório médico. O relatório médico de Khalid. Mas não era o que eu tinha encontrado. Era um relatório mais completo, com anotações à mão de Khalid. Li, e a cada parágrafo, a confusão se instalava em minha mente. Khalid não tinha uma doença terminal. O que ele tinha era uma doença degenerativa que o enfraquecia. Mas ele poderia viver por muitos anos. E havia uma menção a uma droga. Uma medicação que ele havia parado de tomar alguns dias antes de sua morte. A droga era para uma doença cardíaca. Algo que eu nunca soube que ele tinha. Minha cabeça girou. A raiva que eu sentia por Omar se transformou em suspeita. Ele sabia de algo. Ele estava me testando? O que isso significa? Eu perguntei, minha voz embargada. Você sabia que ele não ia morrer? Eu não sabia.
Mas meu pai era um homem muito cauteloso. Ele nunca me disse a verdade. E eu não confio em você. Você é uma estrangeira, sem família, sem amigos. É a pessoa perfeita para ser um bode expiatório. Bode expiatório pro quê? Eu sussurrei. Ele deu um passo à frente. Sua voz tão baixa que eu mal podia ouvir. Para o assassinato dele. Fiquei sem ar. Omar continuou. Não fui eu, nem meus irmãos. Mas alguém o envenenou. E a única pessoa que estava perto dele era você. O medo se instalou em meu corpo. A suspeita se tornou uma certeza. Eu não era a única vítima naquele jogo de xadrez. Por que você está me contando isso? Eu perguntei. Porque eu quero a verdade. Quero encontrar o assassino de meu pai. E para isso, eu preciso da sua ajuda. E o que te faz pensar que eu vou te ajudar? Eu disse com o coração ainda em disparada. Ele me olhou, seus olhos frios me perfurando. Porque se você não me ajudar, você será a próxima. O assassino de meu pai não vai parar até que a verdade seja enterrada para sempre. Naquele momento, eu soube que minha vida não era mais minha. Eu era uma peça em um jogo de xadrez muito maior do que eu imaginava. E meu único aliado era o homem que mais me desprezava. O pacto. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som da minha respiração e pelo tilintar dos cristais na bandeja de água que Omar me estendeu. Eu o encarei. A desconfiança ainda lutando contra a necessidade de um aliado. Era uma decisão de vida ou morte. Eu poderia confiar no homem que me odiava, ou enfrentar a ira de um assassino sozinha. O medo da incerteza me paralisou. Omar, por sua vez, me olhava como se estivesse lendo minha mente. Cada segundo de hesitação, um gatilho de urgência. Eu não confio em você, eu disse, a voz trêmula. Por que eu deveria acreditar que você não está apenas me armando? Porque se eu quisesse te incriminar, não teria te dado isso. Ele respondeu, apontando para o relatório. Eu teria deixado você apodrecer na prisão, como minha família queria. Mas eu não sou como eles. Eu não quero a herança de um homem que eu amei. E eu não vou permitir que a morte dele seja em vão. Meu objetivo é o assassino. Se você me ajudar a encontrá-lo, eu prometo que Layla e você estarão seguras. A reciprocidade era o jogo dele. Ele havia me dado algo valioso e agora esperava algo em troca. O que você quer que eu faça? Eu perguntei. Você tem acesso a lugares que eu não tenho. As memórias dele, os documentos que ele me escondia. Você era a única pessoa que ele confiava nos últimos dias. E você, mais do que qualquer um, precisa se proteger. Eu não sei de nada, eu disse sinceramente. Eu sou apenas uma babá, uma professora. Você é a viúva dele. E ele escondeu algo de todos nós. E eu preciso que você me ajude a encontrar. Talvez seja um diário, talvez um cofre, talvez uma chave. Algo que só ele te daria. Eu me lembrei de uma pequena caixa de joias que Khalid me deu no dia do casamento. Eu nunca as abri. Ele apenas disse que era um presente de noiva. Eu me senti estúpida. Como eu não pensei nisso antes? Era tão óbvio. A prova estava na minha frente o tempo todo. Eu não disse nada a Omar sobre a caixa, mas o gatilho de curiosidade estava ativado. Eu queria saber o que tinha lá dentro. O que te faz pensar que a morte dele foi um assassinato? Eu perguntei, ainda hesitante. O relatório, o médico, o desaparecimento de medicamentos que ele tomava. O tempo é um quebra-cabeça, Camila. E você é a última peça. Ele então me deu um cartão de visitas com um número de telefone. Ligue para mim. Não conte para ninguém sobre isso. Acredite em mim. Este é o último recurso para você e Layla. Pense nisso como uma oportunidade de salvação. Ele saiu do quarto.
e eu me senti mais sozinha do que nunca. Mas agora a solidão não era vazia. Ela estava preenchida com a sensação de perigo iminente. A caixa de Pandora. Eu esperei até a manhã seguinte, quando o sol já iluminava a mansão. Layla estava dormindo. Peguei a caixa de joias. Era um objeto antigo, de madeira escura com entalhes de ouro. Parecia uma peça de museu. Quando abri, senti um impulso de curiosidade irresistível. Não havia joias. Havia uma série de papéis dobrados, um diário de couro e uma pequena chave. Abri o diário e comecei a ler. A caligrafia de Khalid era forte e elegante, mas as palavras eram frágeis e reveladoras. Ele escrevia sobre a decepção com a ganância de sua própria família, sobre a solidão de ter tanto poder e tão pouca companhia. Ele falava de seus filhos, da inveja entre eles. Ele sabia que o dinheiro poderia os separar. E ele sabia que eles não se importavam com Layla. Eu continuei a ler, e então um parágrafo me parou. Eu dei a chave do meu cofre a Camila. É o único lugar seguro. Eu atestei. Não com as minhas palavras, mas com as minhas ações. Ela me surpreendeu com a sua coragem. Eu sei que ela não agiu por dinheiro, mas por amor. Eu não confio em meus filhos. Eles estão cegos pela ganância. Eu sei que eles tentarão tirar a minha fortuna. E eu sei que tentarão se livrar de Camila. Mas eu não permitirei. Nela eu encontrei uma aliada genuína para proteger a minha neta. Que a justiça seja feita. A prova está dentro do cofre. A chave é a única coisa que irá abri-lo. Eu senti um alívio e uma tensão inexplicáveis. Ele não me via como uma golpista, mas como uma heroína. Mas agora, o perigo era real. Eu tinha a chave para a verdade e a chave para a minha liberdade. E eu sabia que alguém queria ambas. Com o diário nas mãos, eu me senti uma heroína, improvável. Eu não tinha mais medo de Omar. Eu sabia que ele me ajudaria. E eu sabia que a chave, mais do que qualquer herança, era a minha salvação. Eu não era mais uma prisioneira. Eu era a guardiã da verdade. A urgência me fez ligar para o número que ele havia me dado. A voz de Omar atendeu, e eu soube que não havia mais volta. O jogo tinha acabado, e agora a batalha pela verdade estava prestes a começar. Como você acha que a revelação do diário vai mudar a dinâmica entre Camila e Omar? A nova aliança. A voz de Omar no telefone era seca, como sempre. Mas algo em sua entonação parecia diferente. Havia uma nota de urgência, uma expectativa contida que não estava lá antes. O que você encontrou? Ele perguntou sem preâmbulos. Eu tenho a chave. Eu disse sem mencionar o diário. A confiança ainda não era total. Era um jogo de xadrez, e eu precisava manter minhas cartas perto do peito. Ele precisava de mim, mas eu também precisava dele. A interdependência era o nosso novo terreno comum. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. A surpresa dele foi palpável. Onde está você? Eu vou aí agora. Não. Encontre-me em um lugar seguro, longe daqui. Eu não disse a ele a localização exata. Apenas um ponto de encontro. Um parque público perto da mansão. Eu não queria que ele soubesse onde eu guardava o diário. Pelo telefone, ele me disse o que eu precisava saber sobre o cofre. E eu sabia que se ele me traísse, eu teria provas para incriminá-lo. Eu estava mais forte, mais preparada. O sol já tinha se posto quando nos encontramos. O parque estava vazio, exceto por alguns casais e famílias com crianças. Omar estava me esperando. Seus olhos castanhos me examinavam, e a curiosidade em seu olhar era evidente. Ele não era mais apenas o inimigo, mas um aliado em potencial. Você confia em mim agora? Ele perguntou com um tom de ironia. Eu confio na minha capacidade de te pegar se você me trair. Eu respondi. E senti um ar de satisfação em mim. Ele sorriu.
O primeiro sorriso genuíno que eu havia visto nele. E eu me senti pela primeira vez à vontade com ele. Não como amigos, mas como parceiros. Onde está o cofre? Eu perguntei, a ansiedade por saber a verdade me consumindo. Ele me levou de volta para a mansão. Fomos para o escritório de Khalid. Era o lugar onde eu havia encontrado o relatório. Eu sabia que para Omar, a sala estava cheia de memórias. Mas, para mim, era o lugar onde a vida de Khalid e a minha se cruzaram. Omar me mostrou uma estante de livros que se movia. A estante girou e revelou um cofre. Ele me deu um olhar de expectativa. Eu coloquei a chave no buraco da fechadura. A chave girou e o cofre abriu. Lá dentro não havia dinheiro nem joias. Havia uma pasta, uma série de documentos e um pendrive. O que é isso? Eu perguntei. É a nossa salvação, Camila. Ele respondeu. As provas que vão provar que não só eu, mas toda a minha família não somos os assassinos. E a prova que irá incriminar o verdadeiro criminoso. Meu pai estava um passo à frente de todos. Ele sabia o que estava acontecendo. E ele te usou para proteger o que era mais importante para ele. Layla e a sua verdade. Nós dois olhamos para a pasta. A descoberta era avassaladora. Era o começo do fim. A revelação. A pasta continha documentos que detalhavam as atividades de um dos sócios mais antigos de Khalid. O homem estava desviando fundos da empresa há anos, usando uma série de empresas de fachada. O pendrive, por sua vez, tinha fotos e vídeos de reuniões secretas e conversas gravadas. A magnitude da conspiração era surpreendente. O sócio, um homem que Khalid considerava um irmão, estava traindo sua confiança. Omar leu os documentos com uma raiva silenciosa, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Esse desgraçado! Ele roubou meu pai por anos. E ele deve ter matado meu pai para encobrir seus crimes. E a minha acusação? Eu perguntei. É a cortina de fumaça. Ele respondeu. Ele deve ter subornado alguém para te incriminar. Ele sabia que, como uma estrangeira, você seria a presa mais fácil. O fato de você ser a viúva de meu pai, a pessoa que herdaria tudo, te tornava a principal suspeita. Ele queria que você fosse presa e calada. Uma onda de alívio e fúria me consumiu. Alívio por saber a verdade, fúria por ter sido usada. Mas agora eu sabia quem era o meu verdadeiro inimigo. Temos que levar isso para Pat, a polícia. Eu disse. Não. Ele respondeu com os olhos fixos nos documentos. Não agora. Se formos à polícia, eles podem tentar destruir as provas. Temos que ser cautelosos. Temos que ser mais inteligentes. Nós temos a verdade. E a verdade é a nossa arma e o nosso escudo. Aquele momento, eu soube que não éramos mais estranhos. Éramos parceiros, unidos pela busca de justiça para o homem que nos uniu. Eu estava pronta para lutar. O confronto e a morte. O ar na mansão Al-Mansur se tornou pesado e denso, prenunciando a tempestade. Omar e eu passamos as semanas seguintes nos aprofundando nos documentos e no pendrive, cada arquivo uma nova facada em nossa fé na humanidade. O homem que Khalid considerava um irmão, o sócio que o acompanhou por mais de 30 anos, era um parasita, roubando-o em segredo. Ele não apenas desviava dinheiro, mas também fazia negócios ilícitos, vendendo informações e segredos da empresa a concorrentes estrangeiros. Nós decidimos que não poderíamos esperar mais. Com as provas em mãos, marcamos uma reunião com o sócio, Said, e seus advogados em um escritório neutro. Fomos apenas nós dois. Layla havia sido levada para um local seguro, sob a guarda de uma amiga de Khalid. Eu estava com medo, mas determinada. Omar estava nervoso, mas sua fúria controlada o tornava ainda mais assustador. Chegamos ao escritório de Said. Ele era um homem de 60 anos, com um sorriso caloroso e olhos traiçoeiros.
Ele parecia ter certeza de que o que o esperava era uma simples reunião de negócios. Mas seus olhos se arregalaram quando ele me viu. Camila? Que surpresa! Agradável. Pensei que você estivesse na prisão. Surpresa desagradável para você, Said. Eu respondi, a voz firme. Trouxemos algumas coisas para você ver. Omar colocou a pasta com as provas e o pendrive na mesa. Said olhou para os documentos e o sorriso de seu rosto desapareceu. A máscara caiu e eu vi o monstro por trás do homem. O que é isso? Ele perguntou com a voz baixa. Você sabe o que é, Said? Omar respondeu. É a sua ruína. Você roubou meu pai por anos e agora você vai pagar. Eu não só vou te mandar para a cadeia, mas vou fazer com que você perca tudo que tem. Não haverá dinheiro suficiente para pagar por isso. A raiva nos olhos de Said era pura e brutal. Ele se levantou, a mão tremendo. Você acha que vai me vencer? Que uma garota e um garoto podem me derrotar? Eu sou um Al-Mansur. Não, você não é. Omar respondeu. Você nunca foi. Você é um ladrão. Um assassino. Aquelas palavras foram a faísca que detonou a explosão. Said pegou uma arma de sua gaveta. Eu senti o ar sair dos meus pulmões. Omar me empurrou para o lado e os dois começaram a lutar. Eu ouvi um tiro e uma dor aguda me atingiu no braço. Eu caí no chão. Vi Said em cima de Omar e a arma dele estava apontada para a cabeça de Omar. Acha que pode me derrotar, garoto? Said gritou. Eu não pude fazer nada. A dor no meu braço era insuportável. Fechei os olhos e rezei. E então, o som de um segundo tiro. Eu abri os olhos e vi o corpo de Said cair no chão, morto. Omar estava em pé, com a arma na mão. Ele havia matado o assassino de seu pai. O beijo e a traição. Os dias seguintes foram um borrão. Omar me levou para o hospital. A ferida no meu braço era superficial, mas eu estava em choque. Ele não me deixou por um segundo. Ele ficou ao meu lado, segurou minha mão. Ele era o mesmo homem que me olhava com desprezo. Mas agora, a raiva em seus olhos tinha sido substituída por algo mais profundo. Algo que eu não conseguia nomear. Ele não era mais apenas meu aliado. Ele era meu protetor. Após o meu retorno à mansão, Omar e eu passamos a maior parte do tempo juntos. Ele se tornava meu porto seguro. As noites em que ele me procurava para conversar, para compartilhar seus medos, se tornaram rotina. E eu, que o odiava, comecei a me apaixonar por ele. Uma noite, ele me procurou no jardim. A lua cheia iluminava nossos rostos. Ele me olhou e eu vi a vulnerabilidade em seus olhos. A atração entre nós era inegável. Ele me beijou e a paixão que se acendeu entre nós foi avassaladora. Ele me beijou com urgência, com necessidade, e eu me entreguei. Era um beijo de redenção e desejo. Nos beijamos até o fôlego faltar. Mas em meio à paixão, eu me lembrei da dor que ele havia me causado, da forma como ele me tratou. E eu me senti uma tola. Eu estava me apaixonando por um homem que me desprezava. E em um momento de clareza, eu me afastei. Eu não posso fazer isso, eu disse. Por que não? Ele perguntou com a voz rouca. Porque eu não sou uma mercadoria. Eu não sou sua. Eu não sou uma moeda de troca. Você me odiava. Você queria me destruir. Ele me olhou. E eu vi o arrependimento em seus olhos. Eu sei, eu agi como um tolo. Eu estava cego pela dor, pela raiva. Eu te julguei sem te conhecer. Mas, por favor, me perdoa. Eu queria perdoá-lo. Mas uma voz em minha cabeça me dizia que ele não era quem eu pensava que ele era. Que a paixão era uma armadilha, uma distração. Eu tinha que ser cautelosa. A traição, no entanto, veio de uma fonte inesperada. Uma noite.
Eu ouvi uma conversa entre Omar e sua irmã mais nova. Eles estavam no jardim, e a voz dela era sussurrada e cheia de medo. Omar, não. Você não pode fazer isso. Você prometeu que não faria nada. Você prometeu que não a usaria. Eu não estou usando ela. Eu me apaixonei por ela. Eu não consigo mais. Eu quero me livrar da promessa que fiz. Mas e o meu casamento? E o meu futuro? Você me prometeu que se eu te ajudasse a encontrar a chave, você me daria a minha liberdade. Você me prometeu que você me livraria do casamento arranjado. Ela disse, chorando. Eu senti o chão desaparecer sob os meus pés. A revelação foi chocante. Omar não me procurou por justiça. Ele me procurou para me usar. A paixão, o beijo, tudo não passava de uma fachada. Eu me senti usada, traída. E eu soube, naquele momento, que eu não era a única que estava em um jogo de xadrez. A família de Khalid estava muito mais envolvida do que eu pensava. E eu estava no meio de um tabuleiro que eu não entendia. O plano revelado, a mansão Al-Mansur, parecia ter encolhido. As paredes que antes ecoavam meu silêncio, agora pareciam sufocantes, cheias de mentiras e segredos. A conversa que eu ouvi entre Omar e sua irmã ecoava em minha mente. Eu me senti uma idiota, uma ferramenta em um jogo de xadrez que eu não entendia. E eu não aguentava mais. Eu esperei até que todos estivessem dormindo. Não era a hora de uma discussão. Era a hora de me vingar. Peguei minha bolsa e saí da mansão. Eu não tinha um plano, apenas a necessidade de fugir. Eu andava pelas ruas, o ar frio da noite limpando minha cabeça. Eu estava perdida. E eu sabia que a minha única salvação era Layla. Eu tinha que tirá-la daquele ninho de cobras. Peguei um táxi e fui para o hotel onde a amiga de Khalid, a amiga que estava com Layla, estava hospedada. A amiga me recebeu com surpresa. E eu não consegui conter minhas lágrimas. Eu contei a ela tudo. Sobre Omar, sobre o plano dele, sobre a traição. Ela me ouviu com paciência. E então me disse algo que me chocou ainda mais. Camila, você está enganada. Omar não a traiu. Ele está te protegendo. Eu não acreditei nela. A dor da traição era muito forte. Como você pode dizer isso? Eu ouvi tudo. Ele a usou para conseguir o que queria. Ele a usou para protegê-la. O irmão mais novo dele, Jamal, é a verdadeira ameaça. Ele estava com Said. Ele estava envolvido no desvio de dinheiro. E ele matou Said para encobrir seus rastros. Ele subornou o médico de Khalid e falsificou o relatório. Ele está manipulando todos. Ele queria que a culpa caísse em você. Eu senti o chão desaparecer, debaixo de mim. A revelação foi chocante. Era um jogo de espelhos. E eu estava olhando para o reflexo errado. Omar não era o inimigo. Ele estava me protegendo. E a paixão, o beijo, não era uma fachada. Era real. Eu me sentia a pessoa mais estúpida do mundo. Eu tinha fugido, mas a traição, na verdade, estava na minha própria cabeça. O confronto final. Eu voltei para Mastar, a mansão. O sol estava nascendo. Eu entrei na mansão e o ar estava pesado. Omar e Jamal me esperavam na sala de estar. O rosto de Omar estava pálido. Ele parecia ter passado a noite em claro. Jamal me olhou com um sorriso de desprezo. Onde você estava? Omar perguntou. Não importa. Eu sei de tudo. Eu sei que Jamal é o verdadeiro assassino. Eu sei que ele manipulou o relatório médico do seu pai e incriminou Said. Jamal riu. Uma risada fria e vazia. Você não tem provas. Eu peguei o pendrive e o diário de Khalid. Eu tenho. E agora a polícia também tem. E eles sabem que você é o verdadeiro assassino. Eles estão vindo. O sorriso de Jamal desapareceu. Ele olhou para mim e eu vi o ódio em seus olhos. Ele se virou para Omar. Você a usou, irmão.
Você a usou para me incriminar. E agora você vai perder tudo. Eu senti o chão desaparecer debaixo de mim. A verdade era mais complexa do que eu imaginava. Omar não estava me protegendo de Jamal. Ele estava me usando para incriminar Jamal. E Jamal, sabendo que Omar o usou, estava disposto a fazer de tudo para se vingar. Jamal puxou uma arma. O silêncio na sala foi quebrado apenas pela minha respiração, ofegante. Eu olhei para Omar e ele me olhou de volta. Seu olhar era de desespero e dor. Ele não me disse nada. Ele apenas me deu um sinal que eu entendi. Ele estava disposto a me sacrificar para salvar sua família. A traição era real. O amor era uma mentira. A escolha, Jamal apontou a arma para Omar. Eu fechei meus olhos e rezei para que aquilo acabasse. Eu não pude acreditar no que estava vendo. A traição de Omar era a ponta do iceberg. Eu não era apenas uma ferramenta. Eu era um sacrifício. Eu não sabia o que fazer, mas eu não podia permitir que Omar morresse. Eu pulei em cima de Jamal e a arma dele disparou. A bala acertou a parede. Eu não conseguia respirar. Jamal me empurrou para o lado e eu caí no chão. A arma dele estava apontada para Omar e eu sabia que ele não hesitaria. Você vai me pagar, ele disse com a voz rouca. Eu vou te matar e vou matar a sua vadia brasileira. Eu não pude fazer nada. Eu estava no chão, a minha cabeça girando, e eu sabia que este era o fim. Mas, de repente, a porta da frente se abriu e a polícia entrou. Omar havia o chamado. Ele me usou, mas ele não me traiu. Ele me usou para se livrar do seu irmão. E ele o fez. Mas a que preço? A vida de Jamal estava acabada. E a nossa também. Eu me levantei e olhei para Omar. Ele estava em pé, com a mão em seu peito. Ele não estava me olhando. Ele estava olhando para a polícia. E eu sabia naquele momento que eu não era a única que estava em um jogo de xadrez. A família de Khalid estava muito mais envolvida do que eu pensava. E eu estava no meio de um tabuleiro que eu não entendia. E agora, o que eu faria? Eu poderia me vingar, ou eu poderia perdoar. O amor que eu senti por ele se transformou em ódio. Mas o ódio era tão forte quanto o amor. Eu estava presa em um dilema. E eu sabia, mais do que tudo, que a minha vida nunca mais seria a mesma. Qual caminho você acha que Camila escolheria? A vingança ou o perdão? O fim da linha. O silêncio na sala foi quebrado pelo som da polícia, que entrava e prendia Jamal. Ele gritava e se debatia, mas não havia como escapar. Ele era um criminoso, e agora ele estava pagando pelo que fez. O ar que antes era denso com a traição, agora era pesado com o peso da justiça e da realidade. Eu não conseguia respirar. Minha cabeça girava. Eu olhei para Omar, mas ele não. Estava me olhando. Ele estava olhando para a polícia com uma expressão de pesar e alívio. Ele havia me usado, mas ele havia me salvado. A ambivalência de meus sentimentos me consumiu. A raiva que eu senti por ele se transformou em uma tristeza profunda. Eu o amava, mas eu não conseguia perdoá-lo. Não por causa do que ele fez, mas por causa do que ele me fez sentir. Ele me fez acreditar que eu era importante. Ele me fez acreditar que ele me amava. E a dor da desilusão era mais forte do que a bala que me atingiu. Eu me virei e saí da mansão. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha ninguém para me consolar. Eu estava sozinha. E a solidão nunca foi tão pesada. Eu andei pelas ruas, o ar frio da noite limpando minha cabeça. Eu estava perdida. Mas eu não estava mais em perigo. O gatilho de alívio e liberdade me permitiu pensar. Eu não era mais uma prisioneira, mas a minha liberdade não tinha um gosto doce. O inesperado encontro. Eu estava sentada em um banco de parque, a noite se transformando em manhã. O sol estava nascendo e eu me sentia mais perdida do que nunca. De repente, uma voz me chamou. Era Omar.
Ele estava em pé, na minha frente, com um olhar de pesar em seu rosto. Ele não era mais o homem arrogante que eu conheci. Ele era um homem derrotado. Camila, por favor, me perdoa. Não, eu não posso te perdoar. Não depois de tudo que você fez. Você me usou. Você me fez acreditar em uma mentira. Não foi uma mentira. Eu não te usei. Eu te protegi. Eu não te contei a verdade porque eu sabia que você não acreditaria. Eu sabia que se você soubesse que Jamal era o verdadeiro assassino, você se entregaria. E eu não podia deixar isso acontecer. Eu não sabia se ele estava mentindo. O gatilho de desconfiança estava tão forte em mim que eu não conseguia enxergar a verdade. Mas, de repente, ele se ajoelhou e tirou uma caixinha de veludo do bolso. Eu abri a caixinha e lá dentro havia um anel de noivado. Era um anel de diamantes e era lindo. Camila, eu te amo. Eu te amei desde o primeiro momento que eu te vi. Eu te amei desde o momento que eu te vi em pé, defendendo uma criança. Eu me apaixonei por sua coragem. Eu te amo por sua força. Eu te amo por tudo que você é. Eu não te usei. Eu te protegi. E eu te amo. Eu não sabia o que fazer. O anel era lindo. As palavras dele eram sinceras. Mas a desconfiança em meu coração era muito forte. Eu me levantei e saí correndo. Eu não podia mais ficar ali. Eu não podia mais ficar com ele. O fim da história. Eu voltei para o Brasil. Eu tinha deixado a mansão, deixado a fortuna, deixado a minha vida. Eu voltei para casa, para a minha família. Eu voltei para a minha sala de aula. Mas eu não era a mesma pessoa. A minha vida era uma ironia. Eu era livre. Mas eu me sentia mais prisioneira do que nunca. A minha liberdade não tinha um gosto doce. Eu tinha tudo o que eu queria, mas eu não tinha o que eu precisava. Eu não tinha o amor de Omar. Eu estava ensinando, e uma criança me perguntou sobre as joias que eu tinha no meu pescoço. Era o anel de noivado de Omar. Eu não o tirei. Eu não o usei como um símbolo de amor, mas como um símbolo de perdão. Eu não o perdoei por causa do que ele fez. Eu o perdoei por causa do que ele não fez. Ele não me traiu. Ele me amou. Eu não era mais uma prisioneira do deserto. Eu era a prisioneira do meu próprio coração.